O empresário Caio Monteiro estava no auge. Reconhecido, respeitado e absurdamente rico, era o tipo de homem que fazia o silêncio pesar quando entrava em qualquer ambiente. Mas naquela noite, ao cruzar as portas do sofisticado restaurante Belágio, Caio paralisou. O garçom o cumprimentou, mas ele não ouviu. Seus olhos haviam encontrado uma figura do passado. Sentada à mesa perto da janela, com um vestido simples e um sorriso calmo, estava Elisa, a mulher que ele abandonara há exatos 23 anos. Ao lado dela, um jovem de cabelos castanhos e olhar firme o fitava com curiosidade. O coração de Caio falhou por um segundo. Aquele garoto. Ele era a cópia exata de quem Caio havia sido aos 20 anos. Cada traço, cada detalhe, como se o tempo tivesse feito questão de deixá-lo ver o que nunca conheceu. Ele pensou em sair, fingir que não viu, mas era tarde demais. Os olhos de Elisa já estavam nele. Caio e Elisa se conheceram num lugar comum, o campus da Universidade Federal, entre corredores barulhentos e aulas lotadas. Não foi paixão à primeira vista, nem um encontro cinematográfico. Foi real, casual, quase banal. Ele, estudante de administração, já andava como se fosse CEO de alguma multinacional. Terno fora de hora, passos apressados e uma pasta cheia de metas. Ela, estudante de letras, gostava de observar o mundo com calma, como quem escreve mentalmente sobre cada detalhe. Eles não tinham nada em comum, a não ser o fato de estarem no mesmo prédio naquela tarde em que tudo começou. Caio saía apressado de uma palestra sobre empreendedorismo quando esbarrou de frente com Elisa. O choque derrubou seus papéis, o caderno dela, e um café quase manchou os dois. Ela soltou um riso envergonhado, com aquele brilho no olhar que nem ela percebia que tinha. Ele, irritado por perder 2 minutos preciosos do seu cronograma, suspirou fundo. Mas sorriu. Pela primeira vez em semanas, naquele instante, algo estranho aconteceu. Caio, tão obcecado com o futuro, se pegou curioso com alguém que parecia viver apenas o presente. Nos dias seguintes, os encontros entre Caio e Elisa se tornaram inevitáveis. Ora na fila da cantina, ora nas escadas do prédio velho da faculdade. Era como se o universo insistisse em colocá-los no mesmo lugar, mesmo que fossem tão diferentes. Caio continuava focado, sempre falando sobre startups, investimentos, networking. Elisa ouvia, às vezes com interesse genuíno, outras vezes apenas rindo da intensidade dele. Ela preferia os livros aos debates sobre o mercado. Gostava de conversar sobre literatura marginal, sobre sentimentos, sobre a beleza escondida nas pequenas coisas. Caio achava aquilo perda de tempo, até começar a se interessar por aquelas conversas. Por que ela não queria mais? Por que parecia satisfeita com tão pouco? Era um mistério, e ele amava resolver mistérios. Elisa, por outro lado, começou a ver em Caio algo além do excesso de ambição. Via a solidão que ele escondia atrás dos planejamentos. O olhar exausto de quem queria controlar tudo, mas no fundo só buscava segurança. Foi assim, pouco a pouco, que começaram a se aproximar. Entre uma conversa e outra, entre um café derramado e um sorriso compartilhado, algo mais começou a nascer. O primeiro encontro fora do acaso aconteceu numa sexta-feira à tarde. Elisa estava sentada no gramado da faculdade, lendo um livro de poemas, quando Caio apareceu com 2 cafés na mão e uma tentativa desajeitada de parecer despreocupado. "Você sempre lê essas coisas?" perguntou, se sentando ao lado dela sem esperar resposta. "Essas coisas têm nome. Chama-se arte, sabia?" retrucou com um sorriso provocador. Caio riu, e por algum motivo ficou. Os dois passaram horas conversando como se o relógio tivesse parado. Ele contou sobre sua infância difícil, sobre como viu o pai perder tudo e prometeu nunca passar por aquilo. Ela falou sobre a mãe costureira, os poemas que escrevia escondida desde os 12 anos e o medo de viver uma vida mediana demais.
Naquela tarde, esqueceram do mundo. Não houve metas nem planos, só palavras, histórias e um silêncio confortável que preenchia as pausas. Quando se despediram, já era noite, e os dois pareciam outros. Caio, pela primeira vez em muito tempo, não pensava em amanhã. Elisa, sem perceber, já esperava pelo próximo encontro. O que começou com café e conversa rapidamente evoluiu para tardes inteiras juntos, risadas inesperadas e uma conexão que nem os dois souberam explicar. Elisa e Caio estavam apaixonados. Não daquele jeito exagerado dos filmes, mas de uma forma silenciosa e intensa que se instalava nos gestos pequenos. O olhar que procurava o outro na sala, a mensagem fora de hora. O toque que ficava mais demorado a cada encontro. Eles eram opostos que se encaixavam. Caio começou a deixar a agenda de lado aos sábados. Elisa passou a anotar mais metas e falar em futuro. Ele aprendia a respirar. Ela começava a sonhar mais alto. Mas por trás dessa química rara, uma tensão se escondia. Como se ambos soubessem, em algum canto da alma, que o tempo era limitado. Caio continuava obcecado com o sucesso, com cada passo de sua linha do tempo. Elisa, embora encantada, tinha medo de se perder tentando acompanhar o ritmo dele. Mesmo assim, eles seguiram, porque amar, às vezes, é se lançar no desconhecido fingindo que não há riscos. E por algum tempo, funcionou. O amor entre Caio e Elisa resistiu a muitos finais de semestre, a provas difíceis, a noites mal dormidas e até as opiniões de amigos que diziam que eles não combinavam. Mas havia algo que nem o amor sabia como lidar: o tempo. Caio estava cada vez mais envolvido em projetos, mentorias, eventos de networking. O telefone vibrava sem parar. Ele dizia que era por um bem maior, que estava construindo algo para os dois. Elisa ouvia, mas começava a sentir o vazio das promessas futuras. Para ela, o amor se provava no agora, não em um possível daqui a 5 anos. As conversas mudaram de tom. O que antes eram risos e cumplicidade virou cobrança sutil. Ele reclamava que ela não entendia sua correria. Ela respondia que ele nunca estava presente. Não eram brigas, eram ruídos, pequenos, constantes, que se acumulavam devagar. Caio continuava acreditando que tudo se resolveria quando alcançasse o sucesso. Elisa começava a duvidar se o sucesso dele incluiria mesmo o nome dela. Ainda se amavam, mas o amor já não bastava para tampar os buracos que se formavam. A vida seguia em falso equilíbrio, como quem anda sobre corda bamba fingindo estabilidade. Mas tudo desabou numa manhã comum. Elisa sentia o corpo estranho há dias, enjoo leve, tonturas discretas, um atraso que ela tentou ignorar, até que decidiu fazer o teste. 2 linhas, claras, inquestionáveis. Grávida. Ela sentou-se na cama em silêncio, encarando o resultado. Não chorou. Não sorriu. Só respirou fundo como quem entende, num segundo, que tudo está prestes a mudar. Por mais que ainda fossem jovens, por mais que a vida estivesse em construção, ela não teve dúvidas. Aquele bebê era parte dela, e ela não o via como problema. Contou a Caio naquela mesma noite. Ele chegou atrasado, como sempre, falando sobre um novo contato com um investidor. "Eu tô grávida, Caio." Ele congelou. O sorriso morreu nos lábios. Por alguns segundos o tempo pareceu parar, como naquele restaurante, tantos anos depois. "Isso não pode estar acontecendo agora." Foi tudo o que conseguiu dizer. E ali, naquele instante, ela soube. Ele não ficaria. Os dias seguintes foram confusos. Caio evitava o assunto, fingia que nada tinha mudado. Elisa tentava manter a calma, mas sentia o chão abrir aos poucos sob seus pés. Ela falava sobre exames, planos, possíveis nomes. Ele respondia com silêncio ou com frases vazias como: "A gente precisa pensar." Até que um dia ele simplesmente não apareceu. Não mandou mensagem, não atendeu o telefone. Elisa estranhou, mas tentou não criar pânico. Só que a ausência durou.
Um dia. 2. Uma semana. Na terceira semana, ela recebeu uma ligação da secretaria da faculdade. Caio havia trancado a matrícula e solicitado transferência para outro estado. Nenhuma explicação, nenhuma despedida. Ela correu para os perfis dele nas redes sociais. Nada. Desativados. Era como se ele tivesse apagado tudo, inclusive ela. Elisa tentou racionalizar, procurou motivos, justificativas. Tentou se convencer de que ele estava com medo, perdido. Mas nada justificava o vazio absoluto. Nada explicava o abandono. Grávida, sozinha, e com o coração estilhaçado, Elisa entendeu que precisaria seguir, por ela, e por quem estava crescendo dentro dela. Nos primeiros meses, Elisa viveu no automático. Acordava, comia o que conseguia, ia às consultas médicas sozinha. Carregava o peso da gestação e da solidão ao mesmo tempo. Chorava em silêncio nas madrugadas e sorria forçado quando alguém perguntava: "Tá tudo bem?" Mas havia algo dentro dela, além da criança, que crescia também. Uma força silenciosa, bruta, que só nasce quando tudo à volta desmorona. Ela decidiu que não deixaria aquela dor definir sua história. Voltou a estudar com esforço dobrado. Fez bicos, traduziu textos, deu aula particular. Cada real guardado era um passo a mais para garantir um futuro decente ao filho. O tempo passou, e com ele vieram as primeiras mexidas na barriga, as primeiras emoções sinceras depois de tanto medo. Ela ainda lembrava de Caio. Claro que lembrava. Às vezes, sonhava com ele voltando. Outras, com ele segurando o bebê nos braços. Mas eram só sonhos. Na vida real, ele continuava ausente, sumido, como se nunca tivesse existido. Mas o bebê existia. E quando ele nasceu, numa manhã calma de primavera, Elisa o olhou nos olhos e soube. Aquilo era o começo de uma nova vida. Para os dois. O bebê nasceu saudável, com um choro forte e olhos que pareciam carregar uma sabedoria antiga. Elisa o chamou de Davi. Não porque tivesse um significado especial, mas porque, ao pronunciar aquele nome, ela sentia firmeza, força, e era disso que os dois precisavam. Davi cresceu cercado de amor. Faltava muita coisa, conforto, dinheiro, tranquilidade, mas nunca faltou presença. Elisa virou mãe, pai, colo, abrigo. Não foi fácil, longe disso. Houve noites sem dormir, contas atrasadas, fraldas improvisadas. Mas havia uma verdade que mantinha Elisa de pé. Ela estava ali, totalmente, por inteiro. À medida que Davi crescia, se tornava cada vez mais parecido com Caio. Os olhos, o sorriso torto, até o jeito de franzir a testa quando se concentrava. No começo, isso machucava. Mas com o tempo, Elisa aprendeu a olhar para o filho e ver apenas o filho, não o passado. Ele era gentil, inteligente, curioso, fazia perguntas demais e tinha um coração grande demais. E sem saber, foi ele quem salvou Elisa dela mesma. Davi trouxe sentido, reorganizou o mundo dela, fez valer tudo. Elisa seguiu, com ele nos braços, e sem nunca mais olhar para trás. Ou pelo menos, até aquele jantar. 2 décadas se passaram. Elisa construiu uma vida com as próprias mãos. Simples, honesta, cheia de batalhas silenciosas. Davi agora era um jovem de 22 anos, cursando engenharia, brilhante, admirável, e ainda com aquele mesmo sorriso gentil da infância. Naquela noite, eles haviam sido convidados para jantar com um professor renomado que admirava o talento de Davi. O restaurante era requintado, caro, distante da realidade que sempre viveram. Elisa quase recusou o convite, mas Davi insistiu. Queria comemorar uma conquista, uma bolsa internacional que talvez mudasse seu destino. Vestida com simplicidade e elegância, Elisa entrou no restaurante sem imaginar que ali dentro o passado a aguardava. E Caio, do outro lado do salão, travou no tempo assim que seus olhos encontraram os dela. A mulher que ele abandonara estava ali, viva,
forte, serena, e ao lado dela, um jovem que carregava o próprio rosto dele, moldado 20 anos depois. Um reflexo, uma verdade silenciosa que o tempo não conseguiu apagar. Caio sentiu o chão sumir, e por um instante, todo o seu sucesso pareceu pequeno diante daquilo. Caio não conseguia desviar o olhar. Cada detalhe no rosto do rapaz ao lado de Elisa gritava o que ele não queria admitir. Aquele era seu filho. Não precisava de testes, nem de palavras. Estava tudo ali. No jeito de andar, na postura, até no modo como o garoto olhava o ambiente ao redor, analisando tudo com curiosidade silenciosa. Era ele. Uma versão mais pura, mais humana, talvez melhorada. Elisa também o viu. Por um segundo, o tempo parou entre os dois. O passado inteiro coube em um olhar, mas ela não se levantou. Não correu. Não chorou. Apenas sustentou os olhos dele com a mesma firmeza de quem aprendeu a sobreviver. Caio hesitou. Pensou em ir até ela, dizer algo, qualquer coisa. Mas suas pernas não se moveram. E então Davi falou, sem perceber o que acontecia. Mãe, aquele cara tá te encarando faz tempo. Você conhece? Elisa sorriu. Um sorriso quase imperceptível, cheio de memórias que ele não podia entender. Já conheci, há muito tempo. Caio sentiu um soco no peito. Aquela frase o atingiu mais do que qualquer grito poderia, porque havia ali uma certeza terrível. Ele não fazia mais parte da história. A noite seguiu, mas não para Caio. Enquanto Elisa e Davi riam, conversavam e brindavam discretamente a conquista do rapaz, ele permaneceu em silêncio, sentado em sua mesa, com o estômago embrulhado. O prato à sua frente esfriava, intocado. Pela primeira vez em anos não conseguia se concentrar em números, em negócios, em nada. Elisa, por outro lado, manteve a postura. Não fugiu, não se escondeu. Ela havia aprendido a viver sem olhar para trás, e agora, o homem que partiu era apenas mais uma lembrança distante, como um livro antigo que ela já havia terminado de ler. Davi continuava alheio, completamente focado em seus planos. Contava sobre a viagem, os professores, a nova cidade. Elisa o ouvia com orgulho nos olhos. Ele era tudo que ela sonhara, e tudo que Caio deixara de conhecer. A certa altura, Davi foi ao banheiro. Sozinha à mesa, Elisa olhou discretamente para Caio. Ele ainda a observava, agora com os olhos baixos, como quem carrega um peso que nunca conseguiu largar. Ela pensou em levantar, em ir até ele, em dizer algo, mas decidiu não fazer nada. Algumas ausências são irreversíveis. Sua cobertura luxuosa com a cabeça em chamas, sentindo-se um estranho dentro da própria vida. Pela primeira vez, não bastava olhar ao redor e ver conquistas, imóveis, carros, prêmios, contratos. Nada daquilo preenchia o buraco que aquela noite escancarou. Ele tentou justificar para si mesmo. Eu era jovem, não estava pronto, fiz o que achei necessário. Mas nenhuma dessas frases resistia ao rosto de Davi voltando à sua mente. A forma como ele falava, como sorria, era como ver um espelho de tudo que ele havia perdido. E então veio a pergunta que doeu mais do que todas. Como teria sido se eu tivesse ficado? Caio imaginou aniversários, primeiros passos, um filho chamando por ele. Imaginou estar na plateia das formaturas, nos jogos da escola, nas noites de febre, mas ele não esteve. Nada daquilo foi real. E agora, por mais que quisesse, talvez fosse tarde demais para recuperar qualquer parte dessa história. Ele não sabia quem era aquele jovem. Pior, aquele jovem não sabia quem ele era. Não como pai, apenas como um estranho que o encarava num restaurante. 2 dias depois, Caio tomou uma decisão que adiara por mais de 2 décadas. Procurou o nome de Elisa em uma antiga lista de contatos arquivada em seu e-mail pessoal. Um resquício do tempo em que ainda frequentava a faculdade. Para sua surpresa,
Encontrou um endereço vinculado a um consultório de tradução. Simples, discreto. Como ela. Ele foi até lá sem avisar. Estacionou o carro importado na rua estreita e desceu com passos incertos. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse um confronto com a culpa acumulada. Elisa atendeu a porta. Sem surpresa. Sem raiva. Apenas com um silêncio que dizia tudo. Eu precisava te ver, Caio disse com a voz embargada. Ela assentiu levemente e abriu espaço para que ele entrasse. O ambiente era pequeno, cheio de livros e fotos, e entre elas uma de Davi ainda criança, com um sorriso escancarado e os braços abertos para a câmera. Caio sentiu um nó na garganta. Aquela criança era dele. Ele sabe? Perguntou sem conseguir tirar os olhos da foto. Sabe que cresceu sem pai? Isso basta? Ela não gritava. Não chorava. Suas palavras eram calmas, afiadas, e cortavam com precisão cirúrgica. Caio não respondeu, porque não havia resposta certa. O silêncio entre eles durou longos segundos. Elisa voltou para sua mesa, se sentou e esperou que Caio dissesse algo mais. Algo que justificasse o vazio de 23 anos. Mas ele apenas ficou ali, parado, tentando encontrar alguma frase que pudesse remendar o que havia despedaçado. Eu não queria te machucar, Elisa, disse, enfim. Eu estava com medo. Achava que precisava escolher entre a minha vida e vocês. Ela olhou para ele com tristeza, não com rancor. E você escolheu você. Simples assim. Caio abaixou os olhos. Aquilo doía porque era verdade. Eu pensei em vocês todos os dias. A voz dele agora era fraca, como a de alguém que finalmente aceita a derrota. Mas não tive coragem de voltar. Tinha medo de te ver forte. Melhor sem mim. Elisa respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu que as feridas estavam cicatrizadas. Duras, mas cicatrizadas. Você não precisa da minha permissão para carregar a culpa, Caio, mas também não precisa viver nela para sempre. Ele levantou o olhar. E quanto ao Davi? Ela hesitou. Depois disse com firmeza. Se quiser conhecê-lo, essa escolha não é minha. É dele. Naquela noite, Elisa contou tudo a Davi. Sem rodeios, sem floreios, apenas a verdade. Sentaram-se na cozinha de casa, como sempre faziam quando o assunto era sério. Ele ouvia em silêncio, com os olhos fixos na mãe. Então, aquele homem no restaurante, era ele? Elisa assentiu com um leve movimento de cabeça. A pausa entre uma frase e outra parecia durar minutos. Ele apareceu hoje, ela continuou. Quer te conhecer, mas a decisão é sua. Só sua. Davi ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Pensava nos anos todos em que se perguntou como teria sido ter um pai por perto. Nos momentos em que via os colegas sendo buscados na escola, nas apresentações em que olhava para a plateia, procurando um rosto que não conhecia. Agora, o homem estava ali. Tarde demais? Eu não sei se quero, disse, por fim, com honestidade. Mas acho que preciso. Elisa respeitou, como sempre. Ela sabia que o encontro entre pai e filho não traria mágica nem cura imediata. Mas talvez trouxesse algo mais raro, compreensão. E Davi, ainda com o coração confuso, decidiu enfrentar aquilo. Não pelo homem que foi embora, mas por ele mesmo. O encontro foi marcado para um sábado à tarde em um café discreto da cidade. Caio chegou antes. Estava nervoso como nunca estivera em nenhuma reunião de negócios. As mãos tremiam, o peito apertado. Não havia roteiro nem controle, só a espera. Davi entrou com passos firmes. Usava uma jaqueta simples e trazia no rosto a mesma expressão contida que Elisa tinha nos momentos sérios. Sentou-se à frente de Caio, encarando-o com calma. Não com raiva, mas com a curiosidade de quem quer entender uma história antiga.
Então, você é meu pai, disse direto. Caio respirou fundo. Sim, e eu não espero que você me chame assim. O silêncio que se seguiu foi mais confortável do que ambos imaginavam. Davi não queria discursos nem desculpas longas. Queria verdade. Eu cresci bem, continuou o rapaz. Tive tudo o que precisava. Mas às vezes, me perguntei quem você era. Por que foi embora? Por que não tentou voltar? Caio sentiu a garganta apertar. Eu fui covarde. Quis fugir da responsabilidade. E depois não soube como voltar. Cada ano que passava tornava tudo mais difícil. Davi ficou em silêncio por um tempo, depois falou. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas talvez a gente possa começar do zero, como dois desconhecidos que têm algo em comum. Caio, com os olhos marejados, assentiu. Isso já seria mais do que eu mereço. Os meses que se seguiram foram cautelosos. Caio e Davi não se tornaram pai e filho da noite para o dia. Não houve abraços demorados nem confissões emocionadas. Mas houve algo mais real: presença. Caminhavam juntos com passos cuidadosos. Encontros esporádicos. Almoços onde se falava mais de futuro do que de passado. Caio não tentava compensar o tempo perdido. Sabia que isso era impossível. Em vez disso, escolheu estar, ouvir, perguntar, respeitar os silêncios. Davi, por sua vez, não se entregou fácil, mas também não fechou a porta. Aos poucos, passou a enxergar naquele homem as falhas que o moldaram, mas também os esforços que agora o redimiam. Começava a entender que algumas ausências doem para sempre, mas não precisam determinar o resto da história. Elisa observava de longe, não com esperança romântica, mas com a paz de quem cumpriu seu papel. Criou um filho incrível, sobreviveu à dor, construiu uma vida com dignidade. E agora via, finalmente, o passado se curvando diante da maturidade do presente. A história de Caio, Elisa e Davi não teve um final perfeito. Teve algo melhor: verdade, reconciliação e a coragem de recomeçar. E às vezes, isso é tudo o que a vida exige.